Salve alvinegros e alvinegras, mais uma vitória, uma grande vitória. Que aula de futebol, que baile esse jogo contra o América Mineiro. Mais um pequeno tabu quebrado também. Esse América também é um time que já estava engasgado aqui ano passado, a gente não ganhava desses caras. Depende do que acontecesse, mesmo jogando melhor, agora obliteramos, dominamos o jogo todo. Jogamos pra caramba, não corremos risco. A única chance do América foi o quê? Foi no primeiro tempo, uma jogada que o cara estava impedido. O cara saiu sozinho na cara do gol, chutou, o PR fez uma defesaça, pra variar. Mas se fosse gol não valeria porque estava impedido. Então, jogadas legais, não teve nenhuma, não corremos risco. E dominamos o jogo. 2-0 ficou baratíssimo pro América. Poderia ter sido uma goleada, mas vitória com muita propriedade, mas muita propriedade mesmo. E assim, falar de quem? Hoje não teve ninguém, assim, entre os titulares principalmente, que começaram o jogo, não tem um pra você falar, essa aqui deixou a desejar, todo mundo altíssimo nível, altíssimo nível. PR, um ponto do PR também, PR apesar que hoje ele não trabalhou praticamente, hoje ele não foi muito exigido. Mas só que é um ponto do PR que eu não vi ninguém comentando, eu já tenho visto isso há algumas semanas, é assim, além do PR ser craque como goleiro, fazer milagre, excepcional, no meu ponto de vista, o melhor goleiro do futebol brasileiro hoje, ele tem melhorado cada vez mais a reposição de jogo. Contra o César Valério, ele já tinha dado uma baita de uma reposição, que puxou um dos nossos contra-ataques. E hoje ele fez isso umas 2 vezes, no mínimo, pro Luiz Henrique. Jogadas assim que ele... Uma foi com os pés, aquela fatiada, que o Luiz Henrique fez uma jogadaça também, que ele matou no peito já limpando o adversário, deu uma estocada para frente. E a outra com as mãos, também no mesmo Luiz Henrique. Algumas vezes ele fez no Marçal, só que já não foi jogada de ofensivo, aí foi reposição simples, né? Mas assim, o PR tem melhorado muito essa parte de reposição de jogo. É uma coisa que ninguém comenta, mas é importante sim. Quem consegue fazer isso bem ajuda muito o time. Você acelera muito cedo de jogo. Você evita aqueles 2, 3 passos para chegar no meio campo. O único movimento, o cara já está no meio campo para ataque. Isso é sensacional. O PR tem evoluído muito nisso. O próprio Luiz Henrique, que eu já falei, para mim um dos maiores destaques do jogo. E assim, eu vou falar um ponto para vocês que eu estava comentando aqui com o pessoal do grupo da torcida do Botafogo aqui no meu estado, que no primeiro tempo, não é só porque o Luiz Henrique fez gol hoje não, e um golaço por sinal, mas não é só por isso. No primeiro tempo, o Luiz Henrique deu 2 estocadas pela ponta esquerda que me lembrou muito aquele Luiz Henrique 2019. Eu falei, caramba, velho, o Luiz Henrique tá voltando. É isso que eu lembro dele em 2019. Pela ponta esquerda, dando uma jogada de drible, um drible rápido e sai na estocada ali pro ataque que ninguém pega ele. Ele fez 2 vezes no primeiro tempo isso, hoje. Aí fiquei muito feliz, velho, naquelas 2 jogadas. Falei, caraca, o Luiz Henrique tá voltando. Esse que é o Luiz Henrique que eu me lembro de 2019, velho. Ele tá voltando. E aí, pra, né, fechar com chave de ouro a partidaça que ele fez, aquele golaço, o nosso segundo gol. Jogada magistral. Jogada de toque de bola. Começando no Adrielson ali na frieza, na calma. Passezinho rasteiro ali na técnica. Que foi aquilo que o Carlos Eduardo fez? Carlos Eduardo, pra mim, foi o melhor do jogo. Mas aquele tapa de calcanhar que o Carlos Eduardo fez que deixou o Luiz Henrique sozinho ali, passando no facão. Saiu cara a cara com o goleiro e também teve a frieza, né, e o talento também para driblar o goleiro e fazer na calma também. A coisa que estava faltando para o Luiz Henrique era a calma. Que ele é bom jogador, ele é muito bom jogador, ele estava conseguindo a oportunidade de fazer gol quase todo o jogo, mas não estava saindo. Hoje saiu, né? Tinha saído contra o Atlético Paranaense, mas ele foi meio na sorte, né? Porque a bola desviou. Agora hoje, total mérito, total técnica do Luiz Henrique, do time como um todo. Naquele segundo gol que foi excepcional. E assim, pessoal, vamos ver, vamos tentar nomear aqui. A nossa defesa, Adrielson e Cuesta, padrão de excelência. Os dois, do meu ponto de vista, a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Aquele nível lá em cima, nada de surpreendente. Marçal fez uma partidaça também, participou muito da defesa, do ataque.
Jogou muita bola o Marçal hoje. Uma surpresa, o de Plácido. Assim, o de Plácido ele vem melhorando jogo a jogo, né? Mas hoje ele conseguiu um padrão de excelência que ele não tem conseguido em todos os jogos, mesmo ele vindo melhorando. Que assim, a parte defensiva, ele praticamente não tomou bola nas costas hoje, soube travar muito bem os contra-ataques ali pelo lado dele. Teve uma bola, inclusive, que ele ficou no mano a mano com a Aloysio no segundo tempo, que ao invés dele ir naquele desespero que a gente viu ele ir algumas vezes, ou tentar dar um carrinho, ou ir seco na bola, não, ele teve a frieza para só no posicionamento, ele anulou o Aloysio. Aí no posicionamento, pá, segurou ali, o Aloysio não tinha como subir para o ataque, e aí nossa defesa se recompôs. Né? E além disso, o de Plácido também no ataque, que sempre foi o ponto forte dele, né? Ele sempre foi um lateral mais ofensivo que defensivo. No ataque ele deu assistência para o gol do Júnior Santos. Então, partidaça do de Plácido, essa melhora considerável dele na parte defensiva, que era a minha maior preocupação. É muito bom também. Você vê que você vai conseguindo ter uma defesa perfeita ali praticamente, sem jogadores de alto nível e que se entendem e se encaixam perfeitamente, né? Não tendo nenhum calcanhar de Aquiles ou nenhuma avenida ali na defesa, isso é sensacional. O próprio Júnior Santos, né? O Júnior Santos também jogou muita bola, teve alguma chance até de fazer mais gols, né? Algumas jogadas, algumas tabelinhas dele com o Carlos Eduardo. Muito bem, sensacional. O nosso meio-campo como um todo, Tietê, Marlon Freitas e Lucas Fernandes também jogaram muita bola. Assim, troca de passes, recomposição de defesa. O meio-campo estava encaixadíssimo hoje. Os 3 jogadores do nosso meio-campo ali, encaixadíssimo para recompor rápido, para sair jogando, para ir para o ataque na estocada, toques rápidos. Sensacional, muito bem. E assim, pessoal, eu botei na thumb aí. Hoje, pelo menos eu não vi ninguém comentando isso ainda. Isso é um ponto de vista meu, né? Não sei se alguém vai falar sobre isso. Mas pra mim, a gente descobriu hoje um novo jeito de jogar. Pelo seguinte, todos sabem que o Tiquinho Soares não estava presente hoje por estar suspenso por cartão amarelo. Né? Então, ao contrário do que eu imaginei que o Júnior Santos seria a referência 9 lá e colocaria o Sauer na ponta direita ou alguma outra mudança ali, o Carlos Eduardo seria o referência, o centroavante. Porém, ele não é centroavante e ele também não jogou como centroavante hoje. Ele seria, se muito, um falso 9. Mas eu não sei nem se poderia considerar ele um falso 9 a função que ele desempenhou hoje. Porque assim, ele movimentou muito, ele aparecia diversos momentos como um 10 ali para dar os passes para os jogadores. Tá? E assim, que partida do Carlos Eduardo hoje, né? Pra mim, o melhor da partida. Assim, ele deu uns tapas, uns passos, assim, aqueles passos com nojo, assim, que é cara craque dá. Que não é o cara querer dar aquele passe. É, assim, jogada de inteligência rápida e muita técnica de craque. Teve uma jogadaça que, infelizmente, não saiu gol, que começou no Carlos Eduardo no meio campo, ele recebeu a bola, deu um tapinha, assim, meio balãozinho pro Júnior Santos, que estocou pela direita, voltou pro Carlos Eduardo. Antes da bola chegar no Carlos Eduardo, ele já tinha visto, agora não me lembro se era o Luiz Henrique ou o Lucas Fernandes, que chegou infiltrando pela ponta esquerda ali, e o Carlos Eduardo deu um tapinha assim, não dá nem pra chamar de cruzamento, aquilo foi um passe, assim, bola macia assim, chegou leve ali pro nosso outro jogador finalizar. Infelizmente não saiu gol, mas jogadaça, diversos passos magistrais do Carlos Eduardo no jogo de hoje. E assim, para mim ele não fez função nem de centroavante, nem de segundo atacante, nem de falso 9, porque ele voltava bastante pro meio campo, ele participava muito do meio campo ali. Assim, o falso 9 seria alguns momentos que ele ajudaria o meio campo, né? Já o Carlos Eduardo ia ser a mobilidade do Carlos Eduardo. Ele estava em todos os pontos, na esquerda, na direita, no centro, na diagonal, assim, fazendo uma movimentação insana. E assim, eu me lembrei, porque assim, recentemente um time que tem na Europa, que tem desempenhado um grande futebol e conseguia um estilo de jogo que remetia se jogando principalmente por jogar sem centroavante, é o Manchester City. O Manchester City, antes da chegada do Haaland, tinha essa mecânica
jogava sem centroavante, porque ali os pontas, os meias, os laterais também subiam, como o nosso Botafogo tem feito. Então ficava aquela número grande de jogadores muito bem posicionados, cada um sabia exatamente o que tinha que fazer para fazer jogadas de tabela, infiltrações, jogadas rápidas, deixando a defesa adversária totalmente perdida e sem um centroavante, sem um cara que era atacante. Todo mundo ali basicamente ou era meia, ou era ponta, ou era lateral. Não tinha um camisa 9 ali, um cara que fosse o atacante do time. E o Botafogo fez isso hoje. A gente não tinha um cara que seria o atacante do time. Todo mundo estava subindo, todo mundo estava jogando, todo mundo participando, todo mundo... Agora eu não tenho a estatística aqui, né? Mas assim, a maioria dos jogadores do Botafogo devem ter finalizado hoje. Até os nossos do próprio dupla de zaga, em diversos momentos, estavam ali no meio campo, ali, ajudando na construção da jogada, de ataque. Então, assim, foi uma dinâmica diferente do Botafogo que eu vi hoje, por jogar sem um centroavante, sem um cara que é o atacante, porque o Carlos Eduardo, que seria ele, não faz essa função, e hoje também não fez essa função. E o time como um todo estava ali no campo de ataque do América, a maior parte do jogo, tabelando ali, mandando no jogo, toca, passa, inverte jogo, toque no facão. Então, me surpreendeu assim esse estilo de jogo do Botafogo ser um centroavante e essa dinâmica do time todo saber a mobilidade, saber o que tem que fazer, mesmo sem ter um atacante. Porque assim, mesmo o Tiquinho sendo um camisa 9 muito dinâmico, ele participa muito da construção de jogada, um camisa 9 construtor, né, que eu gosto de falar. Mesmo ele sendo esse cara, já que ele também volta para o meio, ele também movimenta para um lado para o outro, porém ele ainda é aquele cara, mas ele ainda tem aquela presença diária, né? Já o Carlos Eduardo hoje não mostrou isso, mas fez uma partida magistral, fazendo uma função diferente. Ele não era um atacante ali, mas ele era uma partida excepcional do Carlos Eduardo e o time como um todo, no conjunto ali, jogando sem atacante de forma espetacular. Então, eu achei incrível mesmo. Foi uma vitória assim, e isso também abre mais um leque pro Luiz Castro, mostrando que a gente pode sim jogar sem um centroavante de ofício ali, e quando o time todo tá lá, engajado, sabendo o que cada um tem que fazer, e todo mundo no ataque, todo mundo fazendo o seu certo e um confiando no outro, dá pra ver que dá pra dar muito certo, mesmo jogando sem centroavante, que é isso que... Aqui no futebol brasileiro, acredito que não tenha nenhum time, né, que tenha jogado sem centroavante recentemente, nessa temporada pelo menos. Agora de cabeça, não sei. Então é mais um leque que o Luiz Castro mostrou, que o nosso time mostrou que tem capacidade, e mais uma vez também mostrando a força do elenco, né? Jogamos sem o Tiquinho Soares, que seria o nosso principal jogador nessas últimas semanas, nessa temporada de forma geral. Ele e o Carlos Eduardo, porém o Tiquinho teve mais jogos, alguns jogos que o Carlos Eduardo ficou apagado, o Tiquinho estava resolvendo. Então esse é o nosso principal jogador, que é um atacante de ofício, e a gente sem um atacante de ofício também mostramos um futebol magnífico. Então, pessoal, muito feliz nesse domingo, cada vez mais confiante com o nosso Botafogo. E assim, meus amigos, a torcida já cantou no estádio ali, quarta guerra. Eu já tinha confiança antes dessas últimas partidas, mas agora essa confiança aumentou consideravelmente. Todo respeito ao Atlético Paranaense, mas no Newton Santos, a bola que o Botafogo tem jogado na nossa casa, Furacão, tem grande chance de não passar de uma brisa matutina na quarta-feira. Porque, olha, eu vi um pouquinho do jogo deles também contra o Grêmio. Apesar de eles não terem jogado completos, porém, vários titulares jogaram. O próprio Vitor Roque, para mim o melhor jogador junto com o Fernandinho, estava em campo. E eles perderam em casa depois de um bom tempo, né? Perderam para o Grêmio, e o Grêmio alternativo. Tava sem Soares e alguns jogadores importantes. Um Grêmio reserva ali, praticamente. E eles perderam a primeira partida deles. E nosso momento na nossa casa, o que a gente tem jogado, para mim a gente tem totais condições de resolver essa partida no tempo normal ainda. Agora é confiar no nosso fogão. E tem mais um detalhe, meus amigos. Essa vitória de hoje, com o resultado da rodada, o Palmeiras empatou com o Galo.
e o São Paulo venceu, são os times mais próximos da gente. São Palmeiras, Galo e São Paulo. Nas próximas 2 rodadas, eles vão ter pelo menos um jogo bem difícil. Seja clássico ou jogo contra algum time grande, um jogo grande fora de casa. Então, nós vamos ter esse jogo de novo com o Atlético Paranaense no sábado, que provavelmente podemos poupar o time para focar no jogo com a LDU da outra semana. Mas depois o jogo com Fortaleza na nossa casa. E assim, mantendo essa toada aqui, eu falei para vocês, não tem que temer ninguém. Que a gente está jogando em casa, que a gente... Consolidação da nossa liderança hoje, não tem que temer ninguém. Ainda mais na nossa casa. A gente está fazendo valer o nosso mando de campo pra caramba nessa temporada. Então o jogo contra o Fortaleza, que apesar de ser um time que tem que ser respeitado também, porém, não tem o que temer, é total condição de mais uma vitória. Então, no meu ponto de vista, começamos o planejamento ideal, que era uma vitória hoje com a América. Agora o próximo passo é uma classificação na Copa do Brasil em cima do Atlético Paranaense. E a gente tem muita chance de ter, por mais 2 rodadas, a liderança garantida. Por causa disso que eu falei pra vocês. Nosso daqui 2 rodadas vai ser o jogo com o Fortaleza na nossa casa, e o Palmeiras, o Galo e o São Paulo vão ter pelo menos um jogo difícil nessas 2 próximas rodadas, seja clássico ou seja jogo grande fora de casa. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, concordam, discordam, algum ponto que eu falei, que eu tô gravando aqui no hype, logo depois do jogo, né? Eu não sei se vou conseguir postar ainda no domingo à noite ou se só na segunda-feira cedo, mas eu tô gravando aqui na fissura, aqui logo depois do jogo. Deixa aí, se é algum ponto da análise importante que eu acabei passando batido aqui. Mas muito feliz, meus amigos, muito confiante. Gostei de ver mais um leque, mais uma possibilidade de alternância de jogo do nosso Botafogo hoje. E uma aula de futebol, um futebol exuberante, viu? Sensacional. E claro, né, se possível, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilhe grupos de botafoguense para ajudarem a fortalecer o nosso canal. E não só por mim, não só pelo canal, mas para o YouTube ver, para o algoritmo do YouTube ver o quanto é importante, relevante, quem fala e quem ama a estrela solitária General Severiano. Que o Botafogo não é relevante só no Brasil, só na América do Sul, mas no mundo todo. E para o YouTube ver isso na prática, né? Isso é importante, o like e a inscrição de vocês. Um grande abraço a todos vocês. Ótimo início de semana. Acredito que todos vocês terão. Com a vitória magistral do nosso Fogão. Liderança consolidada. E agora rumo à classificação na Copa do Brasil. Grande abraço. Não se compara. É diferente. Saudações alvinegras. Pra cima deles, Fogão. Sempre Fogão. Valeu!